Olá, boa noite. É uma alegria para mim estar aqui compartilhando com vocês um pouco das minhas reflexões e pesquisas a respeito desse momento que nós estamos vivendo e como é que nós podemos lidar com a ansiedade, superar a ansiedade, né? E eu estou disponível, então, se alguém quiser interagir comigo, naturalmente podemos. A Rosângela aqui pediu para entrar junto. Tudo bem? Podemos conversar. Tudo bem? Muito bem. Então, estamos aqui para interagir com vocês. Vocês podem fazer perguntas e também expressar os seus pensamentos, que nós estamos aqui para falar, então, sobre a ansiedade. Pois bem. Então, vamos lidar com isso. Vamos aguardar um pouquinho e já podemos iniciar. Daqui a pouquinho. Vou colocar alguns ajustes aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Então é uma boa noite. Eu vejo que está entrando aqui o Joane, a Marlene, a Rosângela, as pessoas que eu estou vendo aqui, a Rosa, a Rosângela está dizendo que está muito difícil manter a sanidade mental, de fato, né? Porque já respondendo a sua colocação, nesse momento, essa incerteza, né? De que será que isso vai passar? Como é que isso vai passar? Quando que vai passar, né? Então, o medo de que a gente adoeça, ou as pessoas que nós amamos possam adoecer também. Enfim, a impotência de se proteger, de proteger pessoas importantes para nós, tudo isso produz ansiedade, né? Então, sem dúvida alguma, é grande a carga de estímulos e, de alguma maneira, nós temos que lidar com tudo isso. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Eu estou falando para vocês aqui através do Facebook, estou falando também através do Instagram. Então vamos interagir das duas formas, tudo bem? As pessoas que estão aqui, nós vamos sortear um e-book, né? Vamos disponibilizar, na verdade, um e-book na medida que vocês vão se identificando. E o Eduardo Celau, legal, tudo bem, Fabiano? Oi, Salete, tudo bem? Estamos aí. Então estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre a ansiedade, como superá-la nesses momentos de isolamento, porque o isolamento por si só, ele é uma situação que nos causa ansiedade, porque nós estamos habituados, nós crescemos em contato. Olá, Márcia, tudo bem? Então, e nós crescemos interagindo, fazendo parte de grupos, e aí, de repente, de uma forma inesperada, temos que ficar isolados, né? De uma forma bem artificial, na verdade, né? E hoje existe muita incerteza, Fabiano, que legal, né? E algumas pessoas eu não estou identificando, outras estão aí se manifestando, né? E estávamos falando que tem muitas causas, né? Então, desde a incerteza se isso vai passar, quando é que vai passar, como é que vai passar, o que vai acontecer, quais são os efeitos pós-pandemia, né? Essa impotência de proteger a nossa saúde e proteger também outras pessoas que nós gostamos, também outras dificuldades em relação à rotina mesmo, de como é que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos ser produtivos num ambiente, de repente, cheio de restrições, né? E aí vem a pergunta, né?
como saber se nós estamos ansiosos, né? Primeiro, vamos definir a ansiedade. A ansiedade, ela pode ser definida como uma excessiva agitação no nosso sistema nervoso, né? Uma sensação de desconforto semelhante ao medo. Não é bem semelhante ao medo, dá para dizer que o medo faz parte da ansiedade, uma certa apreensão. Agora, é importante perceber que quando a ameaça é real, a ansiedade é saudável. Agora, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Tá? Então, se você está vivenciando ansiedade, mas, digamos assim, existe um perigo real, isso é super saudável. Só que tem um momento que a ansiedade passa a ser excessiva e ela passa a ser tóxica, né? Ô, Mário, que legal, tive aí. Sônia, tudo bem? Então, as pessoas estão chegando, algumas eu estou identificando aqui, e estamos fazendo paralelamente pelo Facebook e também paralelamente aqui pelo Instagram. Nós temos nosso canal no YouTube também, que nós estamos transpondo para lá algumas dessas nossas lives. Olá, Davi, que legal! E eu estou aberto aqui para interagir também com vocês. Vocês podem fazer perguntas e se alguém quiser entrar no ar também, estamos aqui. Clique no aviãozinho, se você está no Instagram, para convidar os seus amigos. Convide aí os seus amigos, outras pessoas, porque eu quero ajudar o maior número de pessoas possível nesse momento. E isso faz parte vamos dizer assim, da minha missão de vida, de auxiliar as pessoas em momentos como esse, momentos de crise. E então, clique no aviãozinho, envie para outros amigos. O Davi é lá do Rio, né? Nós temos tido boas conversas. E assim, o Mário, nos conhecemos há tanto tempo, né? E vamos caminhando, né? Uns 40 anos, né, Mário? Pois é. Então, a ansiedade faz com que a gente se sinta pequeno diante de situações que muitas vezes nos dão prazer, nós perdemos o interesse, inclusive, muitas vezes, situações que nos trazem prazer. Então, surgem dificuldades de concentração, dificuldade de memorizar, dificuldade de tomar decisões, né? Mesmo pequenas decisões, às vezes, ficamos confusos, né? E isso pode afetar o sono, pode afetar também a digestão, e às vezes os mesmos pensamentos se repetem. Então, logo em seguida, nós vamos dar algumas sugestões de como é que nós podemos controlar a ansiedade. Como você sabe, eu sou terapeuta, sou psicólogo, hipnólogo, eu uso a hipnose há 46 anos, e hoje nós estamos aprendendo muito sobre como ser um terapeuta eficiente, mesmo através dos processos online, né? Então, uma série de abordagens ligadas ao coaching, ligadas a diversos tipos de psicoterapia, porque uma das coisas que me caracteriza ao longo do tempo é que eu nunca parei de estudar. Eu venho acompanhando as diversas formas, diversos sistemas de desenvolvimento humano, tanto no sentido de alcançar novas metas, como principalmente no fortalecimento do equilíbrio emocional. Tá? Se o som não estiver bom em algum lugar aí, é só me dar um alô, tá? E vamos falando então sobre a ansiedade. O Davi, tudo bem? Estão chegando outras pessoas. Então nós vamos disponibilizar um e-book também sobre como é que as pessoas podem atividades, inclusive, para lidar com as crianças nesse momento. Porque as crianças também estão enfrentando dificuldades, né? Também ficam tensas conosco, nós precisamos, principalmente quem tem filhos, precisa dividir a sua atenção também com as crianças, compreendendo o momento que eles estão vivendo. Mas a ansiedade, quando ela vem, ela normalmente é acompanhada de taquicardia, aceleração do coração. Muitas vezes a pessoa sua muito, ou tem tremores, tensões musculares, enfim, dificuldades para respirar, dores de cabeça, e a pessoa muitas vezes acorda cansado. E ocorre uma série de coisas. Tem gente que perde até cabelo. Tá? Mas aí a grande pergunta, como é que a gente controla a ansiedade num momento desse? Nós vamos depois fazer, inclusive,
uns exercícios e sugerir algumas práticas. Como vocês sabem, eu fazem 30 anos que eu dou formação em programação neurolinguística, que é a arte e a ciência de utilizar a nossa mente de uma forma produtiva para ter mais saúde, para controlar as emoções, para lidar bem com os nossos relacionamentos. Então, a ansiedade é uma das coisas que pode ser auxiliada por esse conhecimento da neurolinguística, né? Tem alguns livros publicados nessa área e vamos desenvolver, inclusive, um curso online de programação neurolinguística. Tá? Eram cursos que eram dados apenas presencialmente, mas hoje estamos desenvolvendo toda uma tecnologia, estou aprendendo uma série de ferramentas para tornar o mais natural possível essa interação online. Tá? E tem algumas surpresas por aí nas próximas semanas que vocês vão ficar sabendo logo logo. Todas as terças, às 21 horas, então, eu estarei fazendo uma live aqui com vocês. E algumas eu vou interagir com convidados, né? E, então, eu pergunto, as pessoas que estão aí, se quiserem, podem colocar o que é que tem sentido em termos de ansiedade. Muitas pessoas sentem um aperto no peito, outras se referem a um nó na garganta. Eu tenho atendido muitas pessoas online e também presencialmente, tá? Algumas pessoas fazem questão de vir até aqui. Nós temos atendido, claro, a pouco mais de 2 metros de distância, mas usando todos os cuidados, né? Porque nós nunca sabemos quem é que é portador, que nos pode transmitir o vírus, mas é preciso também cuidar para não entrar num medo excessivo, porque a gente sabe que é um vírus de baixa letalidade. Né? Mas, veja, algumas dicas para lidar melhor com a ansiedade. Primeiro, criar uma rotina. Né? Criar uma rotina ajuda a driblar a ansiedade durante esse período de isolamento social. Né? Então, ter um horário... Eu, por exemplo, acordo sempre cedo, com raras exceções. Esses dias eu estou fazendo uns fios, acordei um pouco mais tarde. Mas, geralmente, eu acordo em torno de 7h30, 8 horas, e aproveito esses primeiros momentos do dia para leitura, digamos assim, procuro, durante o dia, ter uma produtividade. Né? Então, tem horário para acordar, para trabalhar. Eu trabalho ou estudo, enfim, eu ocupo o meu tempo de várias maneiras. Né? E eu vou ver que aqui tem uma pergunta do Fabiano, né? Vamos ver. Vamos ver. Muito bem. Puder me passar a pergunta, Lisete? Eu não vi aqui, não apareceu. Tá? Vamos ver aqui. Muito bem. Tem algumas pessoas que estão me pedindo aqui para participar. Vamos ver uma coisa. Márcia, tudo bem. Vamos entrar, vamos conversar um pouquinho então, se for o caso. Primeiro eu vou falar com a Márcia aqui. Olá, Márcia. Bom, vamos ver aqui. A Rosângela diz insônia, dor de cabeça e vontade de ficar sozinha. Bom, a vontade de ficar sozinha, Rosângela, tá? O Fabiano fez uma pergunta aqui. Uhum. Então, o Fabiano me pergunta qual é que é o oposto da ansiedade. O outro polo é a paz e tranquilidade? Sim, Fabiano. Então, até o nome dessa live seria da serenidade, da ansiedade à tranquilidade, à serenidade. Na verdade, o oposto da ansiedade é uma situação de bem-estar, de presença, de estar aqui agora, de estar tranquilo, né? E de estar com um funcionamento bom, tanto do corpo quanto da mente. Né? Então, é o estado de tranquilidade e de serenidade. E aí, parece que tem uma pessoa tentando entrar, mas não está conseguindo acessar. Né? Então, tudo bem, faz parte.
Tudo bem. Vamos lá. E o estado de bem-estar, o estado de serenidade. A Márcia quer conversar comigo um pouquinho. Vamos então adicionar aqui. Mas seguindo em frente, além de criar uma rotina, é importante nós termos um momento de pausa. Tem um momento de pausa para fazer alguns momentos de mindfulness ou de meditação, fazer alguns momentos de interação conosco mesmos. E um dos primeiros elementos que é fundamental é que nós nos concentremos na nossa respiração. Né? Que nós nos concentremos na nossa respiração. Vou ver uma outra pessoa pedindo para interagir. Mas uma coisa muito importante é nós diminuirmos a autocobrança. Que muitas vezes a gente se cobra demais, querendo se manter produtivo, e isso é importante. Abra mão um pouco desse processo de autocobrança, um certo perfeccionismo. Tá? Então, às vezes acontece, eu já estive assistindo lives e apertei ali como se estivesse pedindo para entrar. E não, então, se isso for um engano, não interagir com quem está por dentro. Tá bom? Então, o excesso de cobrança, de querer ser produtivo o tempo todo, querer produzir o tempo todo, isso também pode aumentar a ansiedade. É importante, naturalmente, que a gente tenha os cuidados naturais, cuidado de preocupação, saúde. Eu tentei conectar aqui com duas pessoas que pediram, mas não está completado. Então vamos... Tá? Então, vou pedir que as pessoas interajam por escrito, e fica melhor, porque não estamos conseguindo completar. Tá bom? Vou tentar mais uma vez, senão eu peço que vocês falem por escrito. Mas então, a alimentação. A alimentação é uma coisa muito importante. E a alimentação, é preciso entender que a alimentação, ela não é só física, né? Além de alimentos saudáveis, ricos em frutas, verduras e fibras, quanto mais natural, menos industrializado, melhor. Não está boa a audição? É isso? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Vamos tentar melhorar aqui. Vamos ver. Muito bem. Muito bem. E agora, como é que ficou? Está ficando melhor? Ah, já melhorou. Beleza. É porque eu estou falando agora com o microfone e fica melhor. Olá, Márcia. Você quer conversar comigo? Agora ficou bom, né? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Tá bom. Então, houve algumas pessoas tentando completar, mas não está. Então, Márcia, já que não está conseguindo completar, me põe por escrito, tá? Ok? Põe por escrito. Mas tudo bem. Vamos falar, então, também de um aspecto assim, fazer exercícios físicos. Como é importante nós fazermos exercícios físicos. Olá, Daniel, tudo bem? Alexandre, Silvia, Silvane. E fazer exercícios físicos. Eu confesso que nesse frio dá uma preguiça às vezes, né? Mas nós precisamos encontrar uma maneira de... Uma das coisas boas, quem mora em apartamento, é subir e descer as escadas. Até porque dentro do elevador existe um risco bastante grande de nos contaminarmos, não é? Então, subir, descer escadas, correndo, com devido cuidado, naturalmente, e fazer algumas caminhadas importantes.
Uso de máscaras. Também preciso cuidar, porque se você faz muito exercício com máscara, você está respirando a sua própria, digamos, o seu próprio gás carbônico, né? Olá, Nilza, também. Ô, Leandro, muita gente amiga entrando. E já que ontem foi o dia do amigo, eu vou desejar a todos que estão aí enfim, que nós possamos crescer juntos, né? E caminhar. Eu vou tentar completar agora com o Fabiano, para nós conversarmos um pouquinho aqui. Outra coisa importante é a informação, consumir a informação de uma forma equilibrada. Eu mesmo comecei a quarentena querendo saber de tudo e tal. Chegou num momento eu estava num estresse, né? Então é preciso a gente cuidar, selecionar bem os sites de notícia, as redes sociais, não querer saber todas as notícias em tempo real, mas definir alguns momentos para se informar e encontrar uma forma de viver uma vida mais natural. Vou falar um pouquinho agora com o Fabiano Coach, né? Tá onde, Fabiano? Vacaria? Boa noite, Deroni. Sim, eu estou aqui em Vacaria. É uma alegria encontrar o meu amigo aí nessa live. Sim. E eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta, depois eu já saio aqui da conversa. Mas é assim, qual é a dica que tu pode dar para nós, usando as ferramentas que você trabalha, PNL, hipnose, naquele momento que a gente percebe que está com algum sintoma de ansiedade? Por exemplo, antes de uma oratória, ou alguma coisa assim. Ou antes de fazer, tu começa a sentir aquelas coisas no corpo mudando, dá uma coisa no estômago. Que exercício a gente pode fazer para lidar com isso? Pois então, dizem, é muito comum a informação de que tem muitas pessoas que têm mais medo de falar em público do que medo da morte, inclusive. Né? É um fator muito grande de ansiedade. Eu vou te contar uma vez, isso faz uns 20 e poucos anos atrás, né? Na verdade, até uns 30 anos, porque eu comecei a dar minhas palestras aos 20 anos, na verdade, 19, né? E teve uma ocasião que eu tinha que apresentar, foi em Caxias do Sul, eu trabalhava no Brasil lá, eu tive que apresentar lá um grande palestrante que ia passar um vídeo sobre o Tibete. Eu cheguei lá na frente, falei, enfim, me controlando, assim, me segurando, falei, apresentei ele, e aí eu deixei a palavra com ele e fui me encaminhando para a minha cadeira, que era no mezanino, lá atrás. E quando eu estava voltando assim, eu tive uma descarga de ácido no estômago, assim, que fiquei contraído um tempão até passar. Ou seja, a pessoa se controla muito quando relaxa, pode acontecer isso, né? Então, uma coisa importante, quando se está numa situação que a gente precisa falar em público, respirar fundo. Respirar fundo, afirmações positivas de eu estou me sentindo cada vez mais tranquilo, eu conheço, eu sei aquilo que eu vou falar, né? Eu tenho certeza, tenho clareza no que eu vou falar, e provavelmente eu estou aqui falando para essas pessoas, sou quem mais conhece esse assunto, né? Então, são coisas que podem ir nos ajudando. Por quê? Lá atrás do nosso pensamento, muitas vezes, ocorre até as nossas emoções de medo, de pavor, de pânico, quando vamos falar em público, ocorre muitas vezes o seguinte, a pessoa tem um diálogo interno, né? Então é preciso o diálogo interno. Esse diálogo interno, muitas vezes, eu não vou conseguir, ou, enfim, e é muito importante prestar atenção na respiração, porque quando você fica ansioso, a respiração começa a encurtar, né? Eu fui um menino muito tímido, eu fui um menino extremamente tímido, inclusive no ano 2000 eu recebi a visita de uma professora, numa palestra que eu fui dar, professora que tinha sido lá do primário, né? O nome dela era Elza, ela não vive mais entre nós, mas ela chegou e eu perguntei, entre as pessoas que estavam aí, qual é
o que você veio buscar aqui? E ela disse, eu vim ver se era verdade que você ia fazer uma palestra, porque você foi o aluno mais tímido que eu tive em 30 anos de magistério. Eu disse, bom, eu disse, sinal que o que eu ensino funciona, porque eu já percorri um tanto de desafios. Então, nesse momento de pandemia, nós continuamos com os nossos desafios, e temos desafios diferentes. Um desafio que eu acho que todo mundo está tendo é o desafio de se reinventar. Eu confesso que algumas coisas que eu sentia quando eu estava na maior timidez, né, eu tive agora, quando eu comecei a ter que falar mais em público, num primeiro momento a gente não consegue sentir a presença das pessoas, a gente fica olhando para uma máquina, né? Mas depois a gente começa a interagir. E as redes sociais nos possibilitam uma série de coisas, né? Agora, nós estamos falando, então, o que nós podemos fazer no momento de ansiedade para lidar melhor com essa situação. Até num outro dia, Fabiano, nós poderemos expandir mais esse assunto do falar em público. Podemos até trocar em outros momentos. Vamos ver uma outra colocação aqui. Ah, legal. Então, Márcio, Karine, Silveira, enfim, tem várias pessoas que estão chegando aqui. É uma alegria. Bruno, Lucas, enfim, Denise. Talvez eu não fale o nome de todos. Mas nós, então, seguindo, uma coisa importante, que é consumir as informações de uma forma controlada e adequada, né, é poder também interagir com as pessoas. Uma das coisas que eu faço frequentemente, eu ligo para um amigo e a gente fica conversando descontraídamente. A ideia é conversar uns 10 minutos, mas a gente se estende por uma meia hora. E aquilo faz bem, são amigos de infância, pessoas, então nós temos que expandir. Quando a gente pode ver a pessoa, melhor ainda. Porque essa sensação de você ver as pessoas de máscara é algo desconfortável para nós. Contraria todo um funcionamento normal onde nós buscamos entender os sinais não verbais, né? Sinais corporais também. Então, estabelecer uma coisa que nós estamos fazendo, eu e alguns amigos, é nos reunir em grupos de 3, 4, 5, 6, 7 pessoas no Zoom, sem um assunto específico, cada um fala um pouco do que está sentindo, interagir. Então, hoje nós podemos utilizar uma série de recursos. Agora, o que acontece? Que muitas pessoas precisam se adaptar, né? Muitas pessoas precisam, então, aprender a lidar com algumas tecnologias. Eu mesmo estou usando agora nos meus cursos online tecnologias, programas que eu nem conhecia, né? Para colocar imagens e som e outras coisas, né? Então, nós precisamos vencer a nossa zona de conforto, né? E quem tem crianças, encontrar um jeito de incluir as crianças, né? De administrar o tempo, porque as crianças podem estar sentindo tanto ou mais esse mundo estranho que nós estamos vivendo do que nós, né? Agora, então nós falamos alguma coisa, mas é importante, primeiro, que a gente tenha em mente que a ansiedade, ela é normal. Então, as pessoas estão encontrando, eu estava fazendo um vídeo esses dias, e eu disse que as pessoas estão me falando de uma certa incerteza. Mas como que a incerteza pode ser certa? Mas a verdade é que quando a ameaça é real, é adequado e saudável nos manifestarmos com uma certa ansiedade. Por que a ansiedade pode ser certa? Em alguns momentos, ela é boa e necessária por estar ligada ao medo e ao instinto de preservação. Agora, quando ela se torna tóxica, né, é quando nós começamos a perder o controle, né? Uma das coisas que aumenta a ansiedade, veja, quantas inseguranças, quantas informações que você recebe num sentido no outro. Existe até a discussão se a máscara realmente ajuda, se é prejudicial ou não. É muita coisa que está sendo questionada, né? Se as coisas estão sendo bem administradas, e vem todas aquelas questões políticas, econômicas e tudo mais, né? Que sabe que pode afetar a nossa vida. Está ligado à nossa segurança, à nossa insegurança. Olá, Denise, Lucas. Pois bem,
Então, uma das Beleza, coisas Zeroni, graças importantes... pela atenção aí. Eu vou sair do vídeo, então, se alguém mais que quiser a oportunidade. Então, um Isso, abraço, pessoas que bom te queiram ver aí, podem amigo. entrar em contato. Isso, depois eu vou passar um e-book para as pessoas utilizarem com as crianças, divulgado pela Unicef. Bom, mas então, agora vamos trabalhar alguns outros elementos. Praticar o enfrentamento das nossas incertezas. Tornar claro o que está incerto para nós. Tá? Acolher um pouco a nossa ansiedade. Uma outra coisa que a gente precisa também é cuidar para a gente não querer virar um especialista em coronavírus, querer saber tudo a respeito. Né? E acompanhar mais despacito, olhando para aquela nossa roda da vida, né? Nós temos que levar equilibradamente a nossa vida afetiva, a nossa vida de relacionamentos, nossa vida familiar. Temos que ir caminhando também, como possível, dentro do nosso aspecto profissional. Temos que também alimentar o nosso espírito. Boas leituras, tem lives que são muito boas, tem vídeos, mas a gente precisa... Eu tenho assistido bons filmes, né? Filmes muito interessantes, assim também. E então hoje a gente pode assistir excelentes obras de arte sem sair de casa. Então são coisas que nós temos que agradecer. Você imagina essa pandemia no século passado, onde as pessoas tinham que ficar presas em casa e nem rádio tinha, né? Ali por 1917. Então, uma outra coisa importante é aprender a acolher a própria ansiedade. Como é que se acolhe a própria ansiedade? Né? Eu vou abordar na próxima terça e na sequência uma série de assuntos e aspectos diferentes. Vou pedir que vocês, para auxiliar mais pessoas, que você clique aí no aviãozinho e encaminhe para seus amigos também. E também essa live vai ficar no Facebook e vai ficar também no Instagram. Mas como é que é isso de acolher a ansiedade? Né? Primeiro, não demonizar a ansiedade como se fosse um mal. Na verdade, ela é necessária e saudável, porque uma pessoa que tem um perigo real e não entra numa ansiedade pelo menos normal, ela fica muito mais em perigo. Quando você é atacado e você se defende, tem toda uma tonicidade muscular, que é uma adaptação que é necessária. Então, a ansiedade nos prepara para lutar ou fugir em momentos de ameaça. Né? Existe também uma coisa que ajuda muito as pessoas a lidar com a ansiedade, que é as pessoas se inserirem na solidariedade, se dedicar às causas sociais. Né? Eu estou num condomínio, por exemplo, que todas as semanas se faz campanhas, então as pessoas auxiliam, enfim, juntam cestas básicas e tudo isso. Isso dá um sentido, porque a situação de muitas pessoas que hoje estão acompanhando o que está acontecendo é muito frágil. E muitas pessoas conseguem sobreviver graças a essa solidariedade. Né? E isso dá um certo sentido a nós mesmos. Nós, então, direcionamos nossas ações de uma forma mais positiva. Tinha uma outra pessoa que estava tentando entrar aqui, mas parece que não completou. Mas então, por favor, Márcia, eu peço que você faça a pergunta por escrito. Tá? E nós temos ainda pouco menos de 20 minutos e vamos seguir um pouco, falar numa coisa importante para superar a ansiedade, que é apostar na resiliência. Como é que é isso? Né? A mente humana, ela costuma ser ótima para prevenir o pior. Por quê? Porque isso mexe com os nossos medos, mexe com as nossas memórias de perigo, inclusive memórias ancestrais. Não é verdade? Então, olá, Jane, tudo bem? A Jane é nutricionista, né? Nós falamos da importância da alimentação ser o quanto mais natural possível, ou pelo menos uma alimentação de verdade, já que temos muitos produtos
assim, de ordem industrial. Mas vamos falar então na resiliência. É preciso que a gente não subestime a capacidade que nós temos de lidar com situações difíceis. Agora, também não se pode subestimar o perigo, porque nessa pandemia, por exemplo, tem muitas pessoas que têm uma certa negação do perigo. Eu mesmo, no primeiro momento, estava negando, depois eu fui caindo a ficha, né, do perigo que existe. Agora, ao mesmo tempo, se uma pessoa sabe se conectar com a respiração, fazer um bom relaxamento, a pessoa busca uma consciência dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus confortos físicos, isso ajuda ela a assimilar e também ela pode escrever. Escrever o que você está sentindo é muito importante, né? Escrever o que você está sentindo é um instrumento, né? É um instrumento que pode ajudar você a se conscientizar das suas emoções. E também, se precisar, é importante que a pessoa não deixe de buscar ajuda. Já vamos falar sobre isso. Então, não subestimar a ameaça, né? Agora, evitar a superexposição de notícias, né? Porque muitas vezes existem alguns veículos de comunicação que exageram. Quantas pessoas morreram de ontem para hoje? Poderiam dizer quantos milhões já se recuperaram, né? Mas existe uma tendência natural da maior parte das mídias de enfatizar o que nos leva a ter medo, até porque isso dá mais ibope, né? Mas é importante que nós aprendamos, então, a, a controlar um pouco o efeito ao que nós nos expomos, porque, de outra maneira, nós podemos, assim, estar nos colocando diante de estímulos ansiogênicos a maior parte do tempo, o que não é bom, tá? E o importante é investir no autocuidado. Existe uma série, veja bem, não é que o alho vá sozinho curar o coronavírus, ou que os cuidados com o limão seja suficiente. Porém, nós sabemos que existe uma série de plantas, uma série de elementos que eles aumentam, de maneira geral, a força do nosso sistema imunológico, né? Então, o que aumenta a nossa imunidade? Aumenta a nossa imunidade o contato com o sol. É claro que nesses meses de inverno nós precisamos de vitamina D, né? Também. Então, existe assim uma série de tratamentos, os médicos estão cuidando disso, né? Eu, pelo menos, estou fazendo um trabalho com vitamina D. Aí, tem pessoas que não acreditam em alguns medicamentos. Agora, claro, qualquer medicação, procure um médico. Importante, né? Hoje existem algumas medicações que têm que têm um efeito bem protetivo, segundo várias abordagens. Agora, existe uma série de informações contraditórias também. Então, procure um bom médico, procure uma segunda, uma terceira opinião, mas cuide-se, né? Bem, agora, quando a ansiedade está tomando conta, você está tendo problema digestivo em função disso, algumas outras coisas estão acontecendo que você não está bem, não deixe de procurar um profissional. Nós sabemos que as doenças têm um fundo psicossomático. O que é o fundo psicossomático? É a interação das emoções, a interação das crenças limitantes, a interação do medo, a interação da tristeza, até mesmo da raiva. Tudo isso afeta a pessoa. Então é importante que a pessoa invista em se tornar mais capaz de dominar as suas emoções. Essa semana mesmo eu vi algumas pessoas tendo pelas redes sociais reações muito desproporcionais, porque 10% é o que acontece conosco, 10% são os estímulos, mas 90% é o que nós fazemos com isso. Então, diante de uma fala numa rede social, uma outra pessoa assim teve uma agressão intensa.
né? Isso mostra que precisa essa pessoa ter mais equilíbrio, né? Precisa cuidar, porque senão a pessoa deixa que os elementos externos vão dominando ela, criando inimizades, criando agressões e assim por diante. Então nós podemos trabalhar em cima do aumento do autocontrole, que é um dos aspectos fundamentais da inteligência emocional. Mas uma prática super boa é se colocar com as pernas, né, paralelas, as mãos sobre as pernas, a coluna de maneira reta, e vamos fazer uma pequena meditação agora. Quem quer fazer uma pequena meditação, simplesmente vá se colocando num estado de introspecção, e aqueles que queiram convidar amigos, clique ali no aviãozinho para que mais pessoas possam se beneficiar. Então, tem uma música, Serra do Luar, que diz assim, é uma questão de ter a coluna reta, a mente quieta e o coração tranquilo. Mas a coluna reta nós podemos. Agora, a mente quieta, a meditação vai nos dar a mente mais quieta. Porque na medida que você presta atenção na respiração, vai aquietando a mente. O coração tranquilo é uma consequência da disposição de aprender por si, aprender consigo mesmo, de estar atento aos seus pensamentos, às suas emoções. Se você quer fazer uma rápida meditação agora, pode fechar os seus olhos e se perguntar: quais são os meus confortos e desconfortos nesse momento? Você pode respirar fundo. E enquanto inspire, segura o ar um pouco para soltar bem devagarinho depois. Diga assim: assimilando, digerindo, liberando. E pense no que você precisa assimilar das coisas que têm acontecido contigo, com você. Pense no que você precisa digerir e que coisa seria bom deixar passar, liberar. E cada vez que você inspira, vai dizendo, assimilando, digerindo e liberando. Ok? Estamos quase no final. Mas nesse momento eu vou repetir algumas dicas para você. Essas dicas esteja atento a não querer exigir demais de si mesmo. Atento a acolher a sua própria ansiedade. Enfrentar as incertezas. Olhar de uma forma tão realista quanto possível e acolher a própria ansiedade, que é uma reação de defesa, enquanto ela não é excessiva. Imagine você também tendo um domínio sobre a sua rotina, organizando a sua rotina para sempre aprender algo. Uma noite dessas, uma manhã, eu fiz uma oração. Comecei a repetir essa oração. Dizia assim: que a luz do sol ilumine o meu caminho e me mostre o meu lugar neste caminho. Neste dia que passa. E cada dia eu fui dizendo essa oração. Que a luz do sol ilumine o meu caminho e me mostre o meu lugar neste dia e na vida. Muito interessante que no terceiro dia me deu uma vontade de arrumar uma gaveta, depois uma prateleira, e depois, cada dia, logo depois de acordar, eu comecei a arrumar uma parte da minha casa, e depois uma parte do meu consultório, e começou a me dar uma sensação de prazer e bem-estar, porque na medida que eu fui arrumando pequenos pedaços, pequenas partes, uma gaveta, uma parte do armário, uma prateleira,
foi me dando uma sensação de bem-estar que eu comecei a olhar para o passado com mais tranquilidade. Eu comecei a organizar até minhas memórias, ver a relevância das coisas, o que é importante. E começou a me dar uma sensação de poder olhar de uma forma mais organizada para o futuro também, né? Uma sensação de ordem, uma ordem que foi se estabelecendo também internamente à medida que eu fui organizando algumas coisas fora. E algumas pessoas que eu precisava conversar, essa conversa, olá, Júlio, que legal tá aí também, a Liane, a Craude, o César, Curitiba, a Miriam, então, a Lorena, e tantas outras pessoas, Maria Geni, o Sérgio, a Neuza, o Davi e a Miriam. Então, nesse momento que você volta a sua atenção para dentro agora, eu convido você a prestar atenção de novo na respiração, a inspirar, segurar o ar e soltar suavemente. E se perguntar, como eu estou me sentindo fisicamente? Tem algo desconfortável? Segunda pergunta é, aonde vai o meu pensamento? Para onde voa meu pensamento? E a terceira pergunta, quais são as minhas emoções? Se você quiser, tome nota dessas emoções. E ao inspirar, diga mentalmente, inspirando, assimilando, digerindo. E quando solta o ar, diga liberando, liberando. Ok. Respirando fundo. Um abraço para a Rosana, para a Ana Pierina, para a Sônia, para o Douglas, para o Norberto, para a Lésia. Legal. Alcione. Agora vamos nos imaginar numa roda. Temos mais de 30 pessoas unidas nessa live. Imagine você segurando as mãos de uma pessoa do lado esquerdo e recebendo energia. Uma pessoa do lado direito e você doando a sua energia. Imagina essa energia na cor que você acha que lhe traz mais saúde, mais serenidade, mais equilíbrio. Imagine essa energia envolvendo, atuando sobre o seu corpo, sobre as emoções, sobre os pensamentos de todas essas pessoas. Imagine você recebendo vibrações de amor, de bem-estar, de tranquilidade. Eu tenho amigos que fazem aniversário hoje. Um grande abraço a eles. E que nós possamos descobrir no nosso jardim interior quais são as ervas daninhas que nós precisamos tirar para sermos um bom jardineiro. Quais são as flores secas que nós temos que tirar para que as nossas flores cresçam com força. Que nós possamos plantar novas sementes, cuidar do terreno que nós temos. Porque a vida, de alguma forma, se parece com um plantio. E o plantio é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Que nós possamos, cada vez mais, aprender a plantar mais paz e harmonia, porque as sombras que nós precisamos combater, elas estão dentro de nós também. As sombras podem ser o medo, a excessiva comparação com os outros, querer ser maior ou menor. Enfim, tantas coisas. E agora, uma pergunta, porque nós já estamos nos últimos minutos. O que é que realmente é importante para mim, para você, para nós? E o que nós temos a agradecer nesse momento? Eu agradeço a todos aqueles que estão comigo, que estão conosco aqui, porque mais do que nunca nós estamos aprendendo
a nos conectar, mesmo à distância. Imagine que está recebendo o meu abraço virtual e imagine que você está recebendo um abraço carinhoso de cada uma dessas pessoas que está meditando junto. Todas as terças nos encontraremos aqui. Em alguns momentos durante a semana, talvez eu faça alguma live mais rápida, mas todas as terças, com certeza, nós nos encontraremos aqui. E algumas novidades virão por aí nas próximas semanas. Então, aqueles que querem compartilhar essa live, com um aviãozinho no Instagram, ou também no Facebook, tá bom? Eu quero desejar a você também que o sol ilumine o seu caminho e que você encontre o seu lugar em cada dia e o lugar de cada coisa em cada dia. Que você possa estabelecer uma ordem que leva a uma prosperidade. Que você possa progredir aonde você precisa, onde você quer progredir. E aquelas coisas que nós não podemos mudar, talvez não precisemos perder tanta energia. Então, eu desejo que cada um possa direcionar sua energia para a sua harmonia interior, para a harmonia e o ordenamento das suas relações, tanto quanto possível olhar para trás com gratidão, porque foi a sua história que trouxe você aqui. Um grande abraço e que a natureza divina que me anima saúde a natureza divina que também te anima. Ânima é alma, né? Que a nossa alma possa florescer como uma rosa nos dias que se seguem. E que possamos nos ligar a uma força superior e pedir que a sabedoria se manifeste em nós e que possamos fazer por merecer. Um grande abraço e se você quer ser avisado de nossas lives, entre em contato com o nosso site também, sabbi.com.br e estamos aqui conversando com vocês e nas lives, na próxima live, na terça-feira, eu vou sortear uma consultoria de 1 hora na terça-feira que vem, então, tá bom? E vamos disponibilizar em seguida, vamos disponibilizar no nosso Facebook um e-book da Unicef para as pessoas, com atividades assim que as pessoas podem utilizar com as crianças também. Mais uma vez, um grande abraço e que essa energia boa dessa comunhão de mentes que se reuniram aqui possa semear no coração de todos. Um grande abraço e peço à força superior que dê a cada um o aprendizado e um passo certo, um caminho firme para a frente, para uma vida mais plena de alegria, uma vida com mais força, com mais equilíbrio emocional. Um grande abraço. Espero que essas sementes aqui plantadas floresçam no seu coração. Um grande abraço.